fecharam as portas para mim. Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Eu queria uma pergunta. Você sempre acreditou em Deus? O Deus, eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala: o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala: olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito. Para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é. É subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. Por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Hein? Eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. A minha maior tristeza foi a morte da minha esposa, chamada Cida, aos 39 anos de idade, com câncer no estômago. A minha maior alegria foi ter conhecido a minha esposa Iris, mãe das minhas 4 filhas. Queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam. Se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média, na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro, para mim, representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória. Você, Silvio Santos, se enxerga assim?
As pessoas trabalham para você e te adoram. Não, eu nunca me preocupei com isso e eu até me surpreendo com a minha popularidade. Não, verdade. Eu me surpreendo porque nunca foi objetivo meu e as pessoas de imprensa sabem disso. Eu não dou entrevista para os meus colegas, eu não vou a programas dos meus colegas porque eu acho que eu exerço a minha profissão. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer como profissional. Se o SBT, se eu fosse funcionário do SBT, assim como... Bom, eu nunca fui funcionário porque quando eu comecei na televisão eu já alugava os meus horários. Mas se eu fui funcionário só da Rádio Nacional. Mas eu sempre fiz aquilo que me mandaram fazer. Então hoje no SBT eu faço o meu programa e posso garantir a vocês, embora vocês vão dar risada, eu sou voluntário, eu não ganho absolutamente nada, verdade? Os dirigentes do SBT estão aí para que não me deixem mentir. O SBT não me paga absolutamente nada, nada. Eu ganhava 300 mil reais do Baú da Felicidade para fazer o programa do Baú. O Baú fechou, não me pagaram mais nada. Mas se tivesse que contar a minha história desde os 14 anos, quando eu comecei a minha vida de camelô, ou desde a escola pública, quando eu comecei a vender doces no recreio para ganhar doce, eu acho que dariam 3 ou 4 volumes. Então, vocês que vieram nesses 30 anos, eu só espero, dizendo com toda sinceridade, olhando para minha vida, a sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem, e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou. No SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Quem tem que investigar é a polícia. Jornalista que trabalhar comigo aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não. Na minha vai dar notícia só, e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3, e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento, ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece e as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é, mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que desde o faxineiro ao presidente da República todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal, ganhem uma concessão de televisão. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas, continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso, não precisa ser poderoso, sou poderoso com a minha consciência. Ele falou, faz os textos do meu programa, não paga nada. Aí eu fazia os textos, ia nos circos. Eu gostava de televisão, mas eu não fazia televisão ainda. E eu sempre que eu ia aos Estados Unidos, já estava começando a ficar rico, sempre que eu ia aos Estados Unidos, e como o Manuel foi muito aos Estados Unidos, andou de braço dado com o prefeito dos Estados Unidos, LaGuardia, lembra que ele contava para nós? Eu dizia, Manuel, eu vou aos Estados Unidos, não dá para você me arrumar uma carta para mim ir na NBC, na ABC, na CBS, nas estações americanas? Ele ia no consulado americano, arrumava as cartas para mim, eu entrava nas televisões americanas, eu via os programas de jogos, eu via como é que fazia, eu via a televisão por dentro do cenário, tudo isso, olha, e isso há 13 anos atrás, eu nem sonhava ainda em ser dono de televisão. E ele também, além das cartas do consulado que me permitiram entrar nas estações de televisão, na NBC, na ABC, ser recebido com... Eu era
eu era praticamente recomendado pelo cônsul americano no Brasil. Como você me deu também o baú da felicidade. Mas o que você não sabe é que ele não deu só isso, não. Ele também me deu a televisão. Porque eu estava na TV Paulista, você lembra? Eu não tinha televisão, eu tinha um estúdio que eu fazia 2 programas. Fazia o programa Silvio Santos de domingo e fazia um outro programa na quinta-feira, não lembro, da Tupi, que era Cidade contra Cidade, depois foi mudando de nome. Eu tinha 2 programas. E para fazer os 2 programas eu tinha um estúdio. E chegou ao meu conhecimento de que eu não ia mais poder alugar horário. Que eles não ia ser difícil alugar horário, ia ser difícil, eu ia ter que vender o estúdio, eu ia ter que ser empregado, não tinha mais condições de ser empregado, porque eu nunca fui, desde camelô até agora, infelizmente eu nunca fui empregado. Aí o Moisés Veltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim: Silvio Santos, por que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai abrir no Rio? Falei: mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Você tá ficando louco? Vão dar televisão pro peru que fala? Não vão dar televisão pra ninguém, deixa isso pra lá, vai. Mas botou aquele negócio na minha cabeça. Ele trabalhava na Block, ele era o diretor da Amiga e era muito meu amigo. Aí eu falei com o Manuel: olha aqui, estão dizendo por aí que vão dificultar a minha vida, sabe, Manuel? E que o negócio era eu entrar numa concessão agora que vai ter no Rio, de canal de televisão. Manuel aí, como ele era relações públicas e meu pai, viu? Ele queria ser relações públicas. Falou: deixa pra mim, vou agora trabalhar de relações públicas. Lembra do coronel Restel? Rubens Restel. Lembra de uma festa que ele deu na tua casa, gostou de generais, e que eu fui? Lembra? Lembra do Rubens Albuquerque, que era o diretor do Hospital das Clínicas e que depois fez o SEASA? Presidente da Cobal. Lembra? Então ele pegou o coronel Restel, mais o Rubens Albuquerque, mais ministros, mais generais, e aí até deve ter falado com o presidente Ernesto Geisel. Porque eu não conheço, até hoje eu não conheço o presidente Ernesto Geisel. Só conheço por fotografia ou na televisão. Não conheço, nunca tive o prazer de conhecer o presidente Ernesto Geisel. Nunca tive. O presidente Médici eu conheci, o presidente Figueiredo João é muito meu amigo até hoje, o presidente Sarney já conheci, é muito cavaleiro, é um bom amigo, mas o Ernesto Geisel eu nunca tive com ele assim frente a frente. Então o teu pai começou a dizer que, por que não pode dar uma televisão para o Silvio Santos? Qual é a razão? E eu fui lá no Ministério das Comunicações, falei com o Quante de Oliveira, que era o ministro Durão, ministro, e tinha um rapaz lá que chamava Castelo Branco, e o Castelo Branco era o secretário do ministro, e eu tinha que falar com o Castelo Branco. O ministro tinha muita coisa a fazer, e eu então dizia dos meus planos para o Castelo Branco, levava plano para o Castelo Branco, e aí então, você agora vai ver, você não viu, a voz do Manuel você não tinha ouvido, não tinha, porque essa fita nem eu sabia onde estava, não. E eu também sabia que ele não faria parte do futuro, e ele era um homem inteligente, ele também sabia que ele não ia fazer parte do futuro. Você vai ver nessa carta que ele vai ler, nesse discurso que ele vai fazer, você vai ver o ideal dele, o que ele gostaria que eu fizesse, o que ele gostaria que eu e ele fizéssemos, quais eram os ideais dele, porque ele lutou para que eu tivesse uma estação de televisão, que era só uma, pequenininha, TVS do Rio de Janeiro. Você vai ver o que ele vai dizer, quais os mandamentos da lei do Nóbrega. Falando, e presta atenção. É a primeira vez na história brasileira que um canal de televisão é dado a um punhado de artistas brasileiros. Sim, senhor ministro, em cada um de nós, diretor do canal 11, um animador, diretor do canal 11, um redator, um animador, um produtor, um redator de televisão, um produtor, um artista de televisão. Prestígio e a força necessária para a realização do nosso trabalho. Para a realização do nosso trabalho, sabemos que venceremos. Vamos conduzir com muita dignidade, muito trabalho e muito respeito a tocha sagrada de nosso ideal. Iremos entregar os nossos pósteros com mãos limpas para mãos limpas. Assim Deus nos ajude. Obrigado. Deus nos ajude. Obrigado. Você ouviu o que o Manuel disse? Se ele estivesse comigo aqui, ele ia me ajudar a fazer tudo isso. E eu me esforço, evidentemente, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, me esforço procurando fazer o que ele disse. E você hoje está sentado nesse banco, Carlos. E se não fosse ele, nós não teríamos esse banco, nem essa televisão. Você está no banco. Se você veio para cá, você não veio só como redator, você não veio só como artista. Porque redatores e artistas nós encontramos no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina. Você veio como meu irmão, você veio como meu amigo, você veio como uma pessoa que vai me ajudar
a fazer aquilo que o seu pai gostaria de fazer comigo. Juntos e com uma equipe, a TVS vai fazer 6 anos. 6 anos. 6. Ele falou que Deus demorou 6 dias para fazer o mundo e que nós íamos demorar muito mais. Claro, vamos demorar muito mais. Mas eu preciso de ajuda. E você veio me ajudar, não no banco da praça, não. Você veio me ajudar com as suas qualidades pessoais que você herdou do Manuel. Você veio me ajudar agora, depois de uma faculdade na Globo, com as suas qualidades profissionais. E você veio me ajudar com 4 homens. Um que vai ser veterinário, um que vai ser... Um que vai ser veterinário, que não vai estar conosco, vai cuidar, creio eu, dos animais. Outro que vai ser advogado. Outro que vai ser ator, que já sentou hoje nessa praça. E um outro que vai ser produtor, que já faz comerciais e que tem loucura pela parte técnica da televisão. Então você veio enriquecido, você veio com mais 4.